Você já ouviu falar sobre Vibe Coding? Bom, Vibe Coding é uma nova forma de programar. Basicamente, você diz o que você quer e a inteligência artificial digita para você e escreve o seu código. Parece ser fantástico, concorda? Mas será que de fato é tudo isso mesmo? Bom, hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso, entender por que tanta gente está falando sobre Vibe Coding, entender os prós e os contras e, claro, tentar chegar a uma conclusão. Bom, antes de nós começarmos de fato ver o conteúdo, eu gostaria de pedir para você para curtir, comentar e compartilhar. E claro, não deixar de se inscrever. É o nosso famoso I3Cs. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. E tudo isso vai fazer com que o canal tenha engajamento, outras pessoas, assim como você, lá ele, né? que chegou aqui nesse vídeo, nesse conteúdo, também possa alcançar e o conhecimento ser compartilhado com todos. Então vamos lá. Então imagina o seguinte, pensa da seguinte forma. Imagina que você tem um prompt, no qual esse prompt ele é treinado, tá? Então ele recebe ali todo o treinamento de várias linguagens, várias formas de programação, várias boas práticas. E aí você em português, e aqui que está o ponto mais interessante, você simplesmente formula ali a sua ideia, formula ali a sua questão, tá? E aí, se você for levar para o modelo tradicional, você tem ali a descrição, o descritivo da funcionalidade, e simplesmente você coloca tudo aquilo ali no prompt e a inteligência artificial transforma a sua ideia em código. Cara, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Porém, o que acontece? Você acaba não tendo a necessidade de aprender lógica, não tendo a necessidade de aprender uma linguagem de programação. A própria IA se encarrega de transformar isso em código. E uma curiosidade é que quem trouxe isso para a inteligência artificial, quem trouxe essa ideia agora, não tem muito tempo, em 2025, é um cara chamado Andrej, eu estou lendo aqui, Karpathy. Se eu estiver falando o nome dele errado, me desculpa. Quem era esse cara? Esse cara aí é um cara por trás da OpenAI, tá? E ele é ex-diretor de IA da Tesla. Ou seja, é um cara que tem ali o domínio do conteúdo, o domínio do assunto. Bom, mas quais são os lados bons dessa história? Primeiramente, programação vai se tornar inclusivo. É a palavrinha do momento, a palavrinha que todo mundo gosta, né? Inclusão. Ou seja, o que quer dizer isso? Mais gente vai conseguir criar sem precisar estudar por meses antes. E aqui observa, pessoal. Sabe eu, que tenho 28 anos de estrada, já vou para 29 anos quase, estudou lógica, estudou sintaxe, estudou várias linguagens, programa em várias linguagens, tudo isso, hoje uma pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho, ela vai conseguir escrever códigos igual a você. Outra coisa, você vai ganhar mais produtividade. Ou seja, você consegue fazer protótipos super rápidos, você já consegue, a partir dessa ideia, dessa filosofia, dessa metodologia, desse modo de programar, todas essas definições, você consegue criar protótipos muito rápido. Isso é bom, porque você consegue ter uma visão de como que vai ser ali a sua vai resultar, né? Você vai ter um resultado bem mais rápido. Agora, isso também traz como pontos benéficos, pontos positivos, o lado bom, né, dessa metodologia, é que você pode focar mais na lógica de negócio, sem se preocupar com a linguagem. Isso é maravilhoso.
E aí eu me lembro aqui que eu fiz até um vídeo, eu vou deixar aqui o card desse vídeo, de uma pessoa da Caixa Econômica, se eu não me engano, um CEO, alguém, eu não sei se era um consultor, alguma, que o departamento de tecnologia foi substituído todo por inteligência artificial. Então, o pessoal de negócio estavam ali fazendo e o software estava saindo, ok? Então, assim, esses são os lados bons da tecnologia, da ideia por trás do Vibe Code. Mas olha só, todo lado bom também tem seu lado ruim. E aqui está o ponto que nós devemos prestar muita atenção e ficar muito atentos a isso. Primeiro, o risco de você deixar que uma inteligência artificial crie algo com base no seu conhecimento, você vai gerar códigos no qual pessoas não têm conhecimento técnico e não conseguem entender o código que foi gerado. Então pensa assim, alguém te deu um documento para você em russo, beleza? Você sabe que aquele documento é uma ação positiva, beleza? Mas você não sabe exatamente o que está escrito ali. Você sabe que está escrito que se você entregar para alguém, alguém vai ler aquele documento e vai executar a sua ordem, beleza? Então, assim, a IA, pessoal, ela não é perfeita, tá? Ela não é 100% confiável ao ponto de você entregar a sua vida, entregar as suas informações ali e ela vai te dar tudo perfeito. Vai ser gerado erros. E o pessoal que não tem conhecimento de lógica, não tem conhecimento de linguagem de programação, quando eles perceberem, já colocou em produção aquele código e já deu muita, desculpa a palavra, merda. Beleza? Outra coisa, pessoal, vamos lá. Um ponto importante que todo programador atual precisa estar ciente, precisa estar consciente, é o AppSec, ou seja, desenvolvimento de aplicação baseado em segurança, ou Security by Design. Você vai programar pensando no seu código e também pensando na segurança, na qualidade do seu código, certo? E aí o que vai acontecer? A IA vai gerar ali um código no qual pode conter vulnerabilidades e sim, pessoal, não pensa você que a IA é perfeita, que não é. Ela vai gerar um código que na lógica dela tá ok, mas esse código pode ter brechas de segurança no qual vai passar. Aí você fala para mim bem assim, mas Rubão, vai passar na esteira e vai ter lá os validadores de código. Existe a vulnerabilidade existente, existe a vulnerabilidade chamada Zero Day, que é com base na sua lógica. Não é somente na tecnologia, pessoal. Uma vulnerabilidade que o seu código implementou. E aí, descobriu subprodução, Zero Day é o terror de todo especialista em cybersecurity. E detalhe, e vamos lá, a parte que eu considero a pior parte é a sua total dependência da IA. Se você nunca viu o que é lógica de programação, e aqui eu já vou aproveitar o ganchinho, te indicar aqui a nossa playlist de lógica de programação completa, completinha, ponta a ponta, no qual você vai aprender como programar, como pensar, como montar o seu algoritmo, então não perca, tá? E aí você automaticamente vai quebrar essa dependência do IA. Segunda coisa, linguagem de programação, pessoal, tem a rodo, tá? Tem Java, tem C#, tem C, C++, VB, olha eu voltando às antigas, Delphi, Pascal, tem uns muitos, tá? E quando você nunca programou, você nunca viu uma sintaxe, uma linguagem de programação, você simplesmente aceita o documento russo. Você deu um aceite, acabou, subiu para a produção. Então, esses são, na minha visão, os principais pontos que eu entendo como sendo pontos críticos de você utilizar esse recurso. Mas não podemos negar que Vibe Coding gera facilidade sim, tá? Mas olha só, toma muito cuidado. Facilidade demais pode gerar preguiça. Ai, caramba. Se nós temos um problema hoje, que é o pessoal, principalmente da geração Z, tá? Desculpa aí, geração Z que está assistindo esse vídeo, mas
temos um problema seríssimo sobre preguiça, sobre procrastinação. E Vibe Code, ele simplesmente vai estimular isso em você. Por quê? Sem esforço, você perde o que realmente importa. O que é? O que importa, na verdade, pessoal? É a base, é a sua lógica, é o seu raciocínio lógico, tá? Então, entenda assim, vamos para você poder entender, tá? É como se você aprendesse a tocar, você quisesse, melhor dizendo, tocar violão, tá? Só apertando um botão. E aí? E a dinâmica? E ali a prática? E o aperfeiçoamento? Os erros? Não funciona, pessoal. Entenda. Rubão, mas sai o código. Ok, sai, mas você está simplesmente gerando uma turma de programadores que não sabem programar. Meu Deus do céu! É incrível a capacidade do ser humano querer arrumar facilidades. Tudo bem, nosso corpo, nosso cérebro, ele tem essa tendência. Mas, poxa, pessoal, calma. Peraí, você utilizar uma IA, por exemplo, e aqui eu já começo a ficar um pouco nervoso com esse ponto. Se você usar uma IA, por exemplo, para detectar um erro, algo difícil que você escreveu, ok, perfeito, eu utilizo, por que não? Agora, poxa, você não sabe nada de programação, você nunca viu programação na sua vida, não sabe nem o que é uma sintaxe. De novo, é o exemplo do documento crítico escrito em russo. Você não vai saber entender aquilo ali, você simplesmente vai ter que confiar naquilo ali. Então, pessoal, toma cuidado com esse tipo de postura e, principalmente, toma cuidado em seguir essas tendências, tá? Porque Vibe Code, sim, é uma revolução, tá? Mas revolução exige responsabilidade. Ok? Nós precisamos entender que a IA, ela vem para ser a nossa ferramenta de auxílio. Ela não pode substituir o seu conhecimento e, principalmente, você não pode substituir todo o seu esforço por uma simples comunidade. Continuar a aprender, continuar estudando, continuar se aprofundando é o principal ponto que você deve seguir, é o seu principal objetivo. Porque entende que entender o que você está fazendo vai sempre estar te colocar um passo à frente. Então, pessoal, não deixa, não apenas utiliza a IA com Vibe Code, mas busque conhecer lógica. De novo, eu indico aqui o meu curso. Eu tenho curso de Linux, eu tenho curso de programação em Java, programação em Python, programação em Shell Script, programação em JavaScript. Então aproveita aqui no canal, tá? E aí você pode automaticamente aprender, estudar e utilizar a IA como a sua ferramenta, ok? Bom, se você chegou até aqui então no final desse vídeo, eu tenho certeza que você achou o assunto interessante, esse assunto te chamou a atenção, então não se esqueça, curtir, comentar e compartilhar, faz parte do pacote, é o nosso I3Cs, se inscrever é básico, é fundamental, curtir, comentar e compartilhar para que essa discussão, para que esse conhecimento chegue aí a mais e mais pessoas e, como consequência, mais e mais pessoas tenham o mesmo conhecimento que você acabou de adquirir. Muito obrigado, vou deixar para você aqui ao final desse vídeo recomendações do próprio YouTube. Ele vai analisar, é o algoritmo que vai analisar o seu perfil e vai indicar aqui do nosso canal vídeos de qualidade que vai te ajudar nessa nossa jornada de conhecimento. Valeu, pessoal, muito obrigado.